nos encontramos lá. Como a Abi disse a princípio, que a gente via a profecia Abi foi uma oração, acho que foi uma oração, que a gente podia estar em casa, né? Usando ali o conforto do lar, foi ele, né, que orou. E então, essas coisinhas toca a Deus, né? Porque o próprio Jesus, uma certa vez, ali em Mateus 24, ele dizendo sobre os finais dos tempos, não é? Jesus disse assim: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Já pensou, né? Quem sabe o que é inverno mesmo? Cai gelo, e às vezes já ouvimos relatos de pessoas que passam tempo em outros lugares porque não conseguem, não é, ficar na sua casa no tempo do inverno. Você já parou para... Existe isso, né? Que ela tem que ficar num lugar mais afastado de cair gelo, porque não consegue abrir a porta nem ver a porta da sua casa, tanta neve que cai. Então, quem é que vai fugir? Não é porque vai querer fugir num tempo desse, né? Mas, irmãos, vamos aprender um pouquinho mais da palavra. Eu queria meditar com os irmãos. Abre aí Josué, capítulo 1. Vamos passear um pouquinho na palavra. Eu creio que eu posso dizer assim: melhor momento que a pessoa se chega em casa cansada, né, depois de um dia esgotante de trabalho, né, e você chega em casa e aí toma aquele banho gostoso, né? Talvez não dá nem tempo de tomar banho, mas você senta no sofá e relaxa assim, né? Viu? Sai aquele peso. Sabe, um consolo para a nossa vida no que se diz a respeito ao corpo, né? E é bem isso que nós devemos sentir quando a gente tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Quando Deus fala conosco, a pior coisa que tem, irmãos, é nós não termos a presença de Deus. Agora, quando a gente tem a presença de Deus, a gente vai ouvir Deus tratar, Deus falar, Deus ensinar, e a gente tem que, aguçar mesmo as nossas atenções, para não perder de foco, porque a gente é falho nisso. Não tem aquele, independente de quem seja, nós temos uma dificuldade, comprovadamente, já sabe pela medicina, que nós conseguimos gravar só 10% daquilo que a gente ouve. Então a gente tem que estar sempre buscando, renovando, para a gente relembrar, não é? E a palavra de Deus, ela trata sobre isso. E eu vou falar com os irmãos acerca disso, que tem a ver com o quê? Procedimento, que a gente vai ter um procedimento. Como? A gente precisa considerar a bênção de Deus, a bondade de Deus, como Paulo fala, mas também considerar a severidade de Deus. Por que eu tenho que considerar? Porque dependendo do meu procedimento, que depois de eu aprender, depois de eu ouvir, depois de eu saber como tem que fazer e eu não fazer, eu andar levianamente, então eu vou ter que considerar a severidade de Deus. E a severidade de Deus, ele trata ainda, tomara Deus que você e eu sejamos filhos. Porque quando nós somos filhos e aceitamos Deus por Pai, o que diz lá em Hebreus 12, não é? Se eu não me engano, o versículo 5 e 6, ele trata disso. Se nós aceitamos Deus e Ele corrige ao filho que ama, então eu dou graças a Deus. Ele pode disciplinar, Ele disciplina, Ele ensina, Ele cuida, porque você ouviu a palavra, mas você ouviu, mas não deu atenção, não praticou, não exercitou, então Deus ele ainda vai me disciplinar para chamar a minha atenção. E essa disciplina de Deus nós sabemos que possa ser, né? Pode ser muitas coisas, eu não vou nomear aqui, que Deus ele é capaz de falar com cada pessoa. O momento da disciplina, eu tenho que falar assim: muito obrigado, Senhor.
que tu está chamando a minha atenção. E isso é importante por quê? Porque o procedimento meu é para a vida inteira. A partir do momento que eu procedo, eu vou colher. Se eu plantei uma semente lá no meu quintal, né, de abacate, eu tenho que colher abacate, né? Se você plantou uva, você quer colher uva. Ninguém vai plantar uva e colher abacaxi. E muitas vezes nós não semeamos coisas boas. Deus quer que a gente aprenda. A Bíblia é muito clara, Deus tem pensamentos bons a nosso respeito. Não pensamentos ruins. Deus não quer ver, irmãos, olha, eu falo olhando para trás um pouco, quanta besteira que eu fiz na minha vida. De irresponsabilidade, de imaturidade. Quantas coisas eu pratiquei lá atrás, que isso é ruim você aprender com erros, mas é uma forma de aprender e para não praticar mais. Como por exemplo, você lê lá a história de Manassés, foi um rei que não praticou nada que foi bom daquilo que ele viu dos seus pais, ele não praticou. Ele só fez o que era ruim e ficou ali muitos anos no reinado de Israel. E aí o Senhor falou: não, o camarada está pensando quem que ele é. Deus foi lá e puniu. Deus deu uma punição severa para Manassés. E graças a Deus que ele reconheceu e orou a Deus, pediu ao Senhor perdão, e ali o Senhor deu aí a libertação para ele. Ele voltou e começou a praticar o que era bom. O seu outro filho, que foi o quê? O Asa, né? É isso? Quem foi? Ou depois de Manassés, quem foi o filho de Manassés? Não, Ezequias foi não. Ezequias foi bom, foi um filho ruim lá, depois eu lembro o nome dele. Ele ficou pouco tempo no reinado, mas ele não se arrependeu, só fez o que era mal perante o Senhor. Então, não foi Asa não, Asa era bom. Isso foi o procedimento. Eu não me lembro o nome dele, se eu não me engano, é 25 lá de 2ª Crônica, né? Dá uma olhadinha lá, só para me lembrar. Agora, teve um outro rei também, que ele fez tanta coisa ruim, mandou matar até os seus irmãos, tal de Jeorão, né? Esse eu me lembrei, o mais difícil. O que Deus fez com ele? Irmãos, Deus puniu o rei Jeorão, que as entranhas dele saíram para fora, sabe? Deus havia usado ali um profeta para falar: isso vai acontecer contigo, e aconteceu. E quando ele morreu, sabe o que aconteceu, irmãos? Ninguém sentiu saudade daquele rei. É tipo assim, graças a Deus que foi embora, porque ele era perverso. Agora, eu te pergunto para os irmãos, foi por falta de ensinamentos bons? Não. Pessoa que não considerou a bondade de Deus. O filho de Manassés é Amon. Amon, obrigado, meu irmão. Isso mesmo. É o Amon, né? Ficou pouco tempo no reinado, mas também não praticou o que era bom, né? Aqui a gente tem aí a palavra de Josué, Deus dando uma instrução para todos nós. O que a gente pode aprender, né, com esse capítulo 1 de Josué? Vamos abrir lá então? Você já achou aí? Fica aí que nós já vamos examinar aqui. O Josué capítulo 1, depois nós vamos andar mais um pouquinho, vamos lá para Pedro, né? Esse capítulo aqui, irmãos, ele é uma maravilha, viu? E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e este povo, e a terra
que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar esta terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, tua palavra trata conosco, e aqui temos a certeza, Senhor, que ela vai nos conduzir mais uma vez, e possamos dar toda a atenção, Senhor, para esses ensinamentos. Ajuda-nos, Pai, me ajude aqui na transmissão dessa verdade, porque é para a glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Às vezes, irmãos, nós nos achamos tomando posse de promessas de Deus, e nós, abrindo aqui um parente, por quê? A gente quer, quem que não quer promessa de Deus? Todos querem. Mas nós esquecemos de algumas coisas da nossa vida no que diz respeito ao procedimento, porque ouvimos, mas não colocamos em prática. Aprendemos e não queremos considerar. Então, irmãos, porque Deus vai falar conosco e Deus vai tratar com você aquilo que você ouviu, porque Deus, a palavra de Deus é muito clara, tá? Quando se trata de correlação, de comunhão, Deus, ele trata de forma diferente. A Bíblia fala que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Uma vez que eu fui informado, uma vez que eu sou notificado, uma vez que Deus está me avisando, eu tenho que abrir os meus olhos. Porque quando eu não sei. Deus tem um tratado diferente para quem não sabe. Então, a mensagem vai chegar àquele que não sabe. Mas enquanto não chegou, aquela pessoa, ela, vamos dizer assim, como Jesus falou, não tem pecado. Não se diz respeito ao conhecimento. Agora, a partir do momento que eu sei, Deus está me dando a oportunidade de eu tratar de forma diferente comigo mesmo e com os outros. Então, irmãos, é muito importante a gente ficar ciente disso, para nós não nos enganarmos. Bênção de Deus, promessas de Deus, Deus tem várias. Se eu não me engano, são 8.000 promessas que existem na Bíblia. São poucas não. Agora existe um se. É igual, por exemplo, Deus falando lá através de Paulo, ensinando ali a igreja de Romanos, lá no capítulo 8, versículo 33 até o 36, se Deus é por nós, né? Mas tem esse se. Esse se significa o quê? Condição. Se Deus é por nós, significa que muitas vezes Deus não vai ser conosco. Deus vai nos entregar mesmo a própria sorte, como Ele já tem feito. Mas a partir do momento que eu conheço a palavra, tá? Eu preciso saber, peraí, será que eu estou fazendo o que Deus quer? Será que eu estou considerando a bondade de Deus? Então aqui Josué,
como ele era um homem que não estava ali diretamente ligado como Moisés, que já havia morrido, estava. Moisés era um servo de Deus, Deus falava com ele ali cara a cara. Tanto é que nós temos aqui todo o livro do Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros, de Gênesis até Deuteronômio, foi escrito por Moisés. Como é que ele teve essa revelação das coisas que aconteceram antes do mundo, lá no início, não se formar? As palavras de Moisés eram de quem estava ouvindo Deus diretamente, ele só escrevendo. Agora você imagine só, pastor, isso ficaria na mente de Moisés se ele não escrevesse? Não. É preciso você anotar. Por isso que foram escritas. Então é muito importante a atenção que nós devemos dar quando Deus está tratando. E Deus trata coletivamente, e Deus trata pessoalmente, individualmente. No que se diz respeito à salvação, no que se diz respeito a decisões, é pessoal. Eu não posso decidir pela minha esposa e nem ela decidir por mim. Eu não vou, marido e mulher, eu não vou porque eu não vou batizar porque minha esposa não vai. Opa, peraí, isso é decisão pessoal. É individual. Eu tenho que considerar que Deus vai tratar comigo. Então, tem muitas coisas dessa forma. Agora, no caso aqui de Josué, ele andou com Moisés, mas veja bem, a situação era bem diferente. Josué era o quê? O que Josué era ali entre o povo de Israel? Era um servo de Deus que andava com Moisés, mas ele tinha uma função diferente. Por mais que ele tenha aprendido, ouvido de Moisés, a função de Josué era um homem de guerra, general, que estava ali conduzindo o exército de Israel o tempo todo, preparando homens, preparando pessoas para lutar na guerra. Agora, chega um momento de, olha, Moisés já não está mais aqui. Como que vai ser o seu procedimento? Deus escolheu o filho de Num, ali chamado Josué. E aí Deus é muito cuidadoso em dizer, olha, como fui com o meu servo Moisés, como eu ajudei Moisés, como eu trouxe ali a minha palavra, amparei Moisés, fiz a promessa e cumpri a promessa, eu vou ser com você também. Agora vocês vão ver aqui o se. Como que vai acontecer isso na sua vida, Moisés? Olha para o Senhor falando com ele aqui, ó. O versículo 5, o 5º versículo aqui: ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei. Amém? Promessa, não é promessa? Não te desampararei. Onde começa o sim de Deus aqui? Rubem, versículo 6 começa o sim de Deus. O que ele precisava fazer? Vamos lá, irmãos, eu gosto de esforça-te. Ele está mandando o povo, Israel, é você. Isso é um sim. Eu vou dar todas essas bênçãos que eu dei para Moisés, se você se esforçar. Deus, ele quer compartilhar isso. Mas quando ele não vê da minha parte, ele vê o filho dele que não está ali considerando a palavra, não está dando a atenção, como diz lá em Hebreus capítulo 2, daquilo que já ouvimos, daquilo que foi anunciado. Eu tenho que dar toda a atenção. Está escrito lá: não ser negligenciado pelo que está sendo falado. Deus está tratando comigo pessoalmente, como por exemplo no passado, quantas coisas eu analisei. Meu Deus, eu poderia ter agido de forma diferente, e Deus tratou comigo. Eu
fui disciplinado e muita disciplina hoje, até hoje vale. Agora eu vou manter minha caminhada levianamente? Eu vou continuar dessa forma? Não. Eu tenho que proceder. Porque a colheita que eu estou fazendo muitas vezes hoje, foi por aquilo que eu plantei lá no passado. Gálatas capítulo 6, não é eles. Deus não se deixa escarnecer. Essa história aqui é para todos, irmãos. É a lei e a semeadura. Tá? Aquilo que você semear na vida, aquilo que você está plantando hoje, você vai colher daqui a pouco. Ou vai colher muitos e muitos anos. Você é salvo? Sim, não tem nada a ver com salvação. Agora, se você não buscar Deus, se você olhar para aquela semeadura que você fez e a colheita que você está fazendo, você vai, puxa vida, eu deveria ter agido de forma diferente. Olha, Deus falou comigo e eu não dei atenção. Deus tratou comigo, por que eu fui leviano? Deus fala com todos, irmãos, e isso significa eu ter responsabilidade nas minhas ações. Porque eu já sei, Deus já está falando, e até quando eu vou? Pregação do capítulo 53 de Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? Olha quantas vezes Deus tratou com Israel, quantas vezes Deus levantou profeta, quantas vezes Deus levantou juízes, quantas vezes Deus, mas chegou um momento que acabou. O Senhor começou agora a falar assim, não, agora chegou, acabou. Eu só vou declarar como filhos a todos que me receberem. Capítulo 1, versículo 11, 12 lá do livro de João. Mas a todos quanto crerem em meu nome, me considerarem, me derem atenção, eu vou declarar como filho. Então, aqui Josué está recebendo de Deus aqui uma palavra, né, de quê? De disciplina, exortação. Isso que significa exortação. Exortação é alertar. É igual quando uma pessoa chega mecânico do meu carro e fala assim, ó, Salatiel, esse carro aí está com problema, você vai continuar andando com ele e vai te deixar na mão. Isso é uma exortação. Se eu não der atenção para ele, depois vai acontecer o problema, não adianta chorar. Não adianta culpar ninguém, é você mesmo, sou eu mesmo. Tá? Então ele diz assim, esforça-te e tem creia. Não é uma pessoazinha que está falando, não, é Deus. Você vai fazer herdar esse povo, essa terra que eu prometi. Você vai fazer esse povo atravessar. Então a responsabilidade é grande, porque a tua vida, a minha vida, no que se diz respeito a procedimentos de colheita, né? Isso vai ser uma bênção para mim, para minha casa e para os outros. Se eu não agir de igual forma que Deus quer, que bênção com você? Deus já tinha avisado Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele creu. O primeiro passo da caminhada é crer. Agora Deus deixou por isso? Não. Deus cobrou dele, falou mais na frente, falou, se tu uma cabeça. Como é que você pensa? Dando testemunho. Esse testemunho é o que faz? Levanta as pessoas, anima as pessoas, salva as pessoas. Amém? Amém. É isso que está escrito lá em Filipenses, que nosso testemunho, irmãos, nós somos considerados como astros no mundo que é tão corrompido. E ele está falando lá, Paulo ensinando a igreja que a nossa luz tem que brilhar como astros numa terra cheia de tantos problemas. E como é que a minha luz aí vai brilhar como, né, as estrelas, como os astros, se eu não estou refletindo a glória de Deus através da obediência?
Nós somos uma terra, irmãos. A terra, ela é refletida ali, a luz, né, através do sol, e ela reflete aquilo ali. Quando é dia, é dia, quando é noite, é noite. E eu tenho que brilhar do tempo da noite também, amém? Das trevas eu tenho que brilhar, porque as estrelas estão, por isso que a palavra fala, como astros. Os astros, as estrelas, a gente só vê à noite. Tem que brilhar na escuridão, Davi. Qual é o teu testemunho perante o mundo, perante o teu vizinho, perante a sociedade? Como você está dirigindo? Qual é o teu testemunho? Como é o teu procedimento? Dentro da sua casa, muitas vezes minha esposa chama a minha atenção quando eu sou grosso, quando eu sou duro. E não adianta ficar batendo fogo, eu tenho que parar e analisar e ver, olha, eu preciso mudar. E ela, quando alerta, eu levo aquilo ali como se fosse uma disciplina de Deus. Às vezes a minha palavra não é a questão da intenção, não tem intenção, mas falou, saiu da boca para fora. Tem um outro tipo de reação. Se uma pessoa de repente fala que você é grosso, se você age como um cavalo, isso é vice-versa também, viu? Se você age como uma égua, eu estou falando aqui para os homens, né? É encontro de casais também, meu pastor. Amém. De repente você é duro, o marido fala palavras ríspidas, dura, mas de repente a mulher também faz isso. A mulher não tem, né? Aquele jeitinho de mulher, mas então é para todos. E o salmista Davi, que fala assim, Salmo 32, o que é que ele fala? Que nós não sejamos como o cavalo e a mula. Ele não chamou de égua, né? Não sei a proteção que ele tem da égua. Mas ele falou, não seja como o cavalo e nem como a mula. Não é? Não sei se existe o mulo, mas ele falou mula, que significa mulher. Né? Que precisa de quê? Cabreço. Precisa de freio. Então eu, marido, ouvindo essa, né, chama atenção, eu tenho que parar e falar, puxa vida, o que eu vou ter que fazer? Qual é o meu procedimento? Qual é o procedimento de uma pessoa que errou? Humilhar. Se humilhar é pedir perdão. Reconhecer. Eu estou ouvindo a palavra. Josué teve aquele ensinamento e que ele poderia lá na frente usar isso como um tempero para a vida dele e dizer assim, poxa, Deus me avisou, né? Seguindo aqui adiante. Agora eu falo assim, de repente uma pessoa falou, poxa, mas será que os outros estão me considerando também como um cavalo? Se uma pessoa fala, a gente pode até não dá muita atenção não, mas tem várias pessoas falando, não, você é grosso, eu preciso comprar uma ferradura, porque aí já, né, já muitas pessoas falando que eu sou um cavalo, está comprando a ferradura, então, para eu andar com misericórdia. É uma decisão, é difícil. Agora, a gente precisa dar atenção para a palavra, porque ela vai tratar conosco, ela vai nos transformar. Paulo, no capítulo 12 de Romanos, ele fala sobre isso. O padrão de Deus, irmãos, é esse. O padrão de Deus para a nossa vida é a palavra, é transformador, não é? A palavra é transformadora. Quando a gente dá atenção. E lá no capítulo 12 de Romanos, o que ele fala lá no versículo 2? Né? Quem é que se lembra aqui do versículo 2? Não vos conformeis com este mundo. Porque o padrão do mundo é descrer de Deus. O padrão do mundo não é a palavra de Deus. O padrão do mundo é distanciamento de Deus. Então quando ele fala, não vos conforme com isso. Conforme, ou seja, adote a forma de Deus. O padrão de Deus. Para quê? Por que a gente tem que adotar o padrão de Deus, Davi? Fala aí, Davi. Adversário. Por que você tem que adotar o ensinamento de Deus, Davi? Para toda a sua vida, no relacionamento, em toda a sua vida, no crescimento.
espiritual, por que você tem que adotar? Paulo fala, não se conformem com o mundo, mas antes pela renovação do vosso pensar, entendimento. A gente tem que parar e pensar. Quando eu estou sendo disciplinado, eu estou sendo alertado, Deus está tratando com você. Então eu tenho que parar e pensar, peraí, eu de fato estou errando. Então, para que eu tenho que fazer isso? Para que eu possa, experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então aí, Deus ele vai me empurrando, ele vai me mostrando, porque a vontade de Deus eu vou saber. Mas como é que eu vou experimentar isso? Quando eu não me conformo com o mundo, quando eu trago a forma de Deus, o padrão de Deus, que é isso aqui. É isso que Deus está fazendo com Josué. Olha Josué, olha só o que ele fala aqui. Ainda no versículo 5, Deus falando com ele: como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Quem quer ser amparado por Deus aqui? Amém. É promessa de Deus. Então ele diz: esforça-te, creia, tenha bom ânimo, venha feliz adorar o Senhor. Se você pode estar na presença de Deus, buscando o Senhor ali 24 horas, porque Paulo fala: orai sem cessar. Não é só aqui na igreja que você tem que orar, não. Orar o tempo todo. Igual a irmãzinha falou aqui, nos detalhes que a gente falou sobre isso sexta-feira. Orar o tempo todo, é 24 horas. Isso que eu chamo de campanha. Vou fazer uma campanha lá de 7 dias e Deus ele vai ter que me responder. Essa é a ideia de campanha, irmãos. É tipo assim, é uma barganha. Eu vou lá, Senhor, eu vou entrar 7 dias lá na tua presença e ali vou clamar a ti durante os 7 dias. É tipo assim, colocar Deus contra a parede, obrigar Deus a fazer. Não existe isso na Bíblia, irmãos. A Bíblia fala que a gente tem que orar sem. É todo dia, todo momento. Você está trabalhando, você está ali reconhecendo nos mínimos detalhes Deus falando e Deus tratando com você. Amém? E aqui ele diz: tão somente esforça-te. Versículo número 7. Repetiu, Deus repetiu. Deus ele é repetidor, viu, irmão? Esforça-te no versículo 6. Versículo 7 ele fala: tão somente esforça-te e tem muito ânimo. Deus falou 2 vezes, né? Para teres, olha só a preocupação de Deus, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei. Então significa, aí você vai fazer o quê? Você vai lembrar de quê? Uma outra palavra que existe. Também Deuteronômio tem palavras referentes a essa, mas lá é uma palavra que a gente, vamos pegar um mais assim que você lembra, Salmos, que diz isso, que você tem que estar persistindo, você tem que estar ali examinando, né? O que diz? Mas examinar, irmão, não é só abrir um livro aqui, não, é dentro de você, dentro do teu coração, dentro do teu pensamento. Você senta, você lê, você senta, você ora, só nesse momento? Não, em todo tempo. Você está andando, você está trabalhando, você está aproveitando, né, a vida, digamos, passeando. A mensagem de Deus está falando com você. Às vezes eu me pego, porque minha esposa fala alguma coisa comigo, bem, e eu estou desligado, eu estou pensando em uma outra coisa, às vezes pensando nas coisas de Deus. Às vezes nós nos achamos assim. Parece que nós não estamos dando atenção para a pessoa, mas é a fuga de memória, ela pensando nas coisas de Deus, não é esquecendo da vida, não. Então, por isso que Deus é repetidor. Tá? Qual é o salmo que já pensaram aí? Deu tempo para vocês pensar. Que ele fala que a gente tem que persistir. Eu não vou falar a palavra toda, né? Onde que tem um salmo que fala que você tem que
perseverar no ensinamento. Salmo primeiro, irmãos. Medita na palavra quando? Dia e noite. Esse salmo não pode sair da nossa cabeça. Eu tenho que meditar dia e noite, para que eu possa ser bem sucedido. Porque se não estiver chamando a minha atenção, não adianta chamar a atenção de uma outra pessoa, tem que chamar a minha atenção. É igual eu falei, que uma pessoa fala com você do seu comportamento e você não dá atenção, você está perdendo uma boa oportunidade para aprender. Examine o seu homem a si mesmo. Examine como é que você é. Como é que você está? Como é que você é aquela pessoa, no entrar, no sair, não é? E ele diz assim, tendo cuidado, para que tenhas cuidado. Por que Deus foi repetidor? Por que Deus foi insistente em falar a mesma coisa? Para que você tenha cuidado. Porque quando você, se lá na frente, você errar numa coisa que Deus já falou, está na hora de eu te disciplinar. E aí você vai chorar. Porque é isso que diz lá em Hebreus 12. Quando Deus trata a gente como filho, Ele disciplina. E a disciplina de Deus é considerar a severidade dele também. Não é isso que Deus quer. Nós vamos voltar aqui para Josué capítulo 1, mas eu queria que você abrisse. Deixa eu só pegar aqui. Eu queria que você abrisse aí 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 e 9. 3, 8 e 9. Quem achou aí pode ler, por favor. O estilo de vida do cristão. Leu o versículo 8, capítulo 3 e o 9. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, empenhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando o mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Amém? Tá? Você leu o versículo 8 e o 9, né? Sim. Então ele está dando aí o quê? Ele está dando um ensinamento de procedimento, né? Como é que eu devo proceder? Como é que vai ser o meu jeito de ser em relação às pessoas? A começar dentro do meu lar, a começar por meus filhos, se nós temos filhos, a começar para o meu patrão. É o procedimento, né? Como é que ele está dando para nós aí a clareza do entendimento para que a gente possa saber, olha, eu tenho que saber entrar e sair. Como é que eu vou me conduzir? Deus estava falando para Josué que ele devia ter cuidado, mas para ele ter cuidado ele precisava prestar atenção. Como Deus tratou com Moisés, ele ia tratar com ele também. Irmão, sabe por quê? Porque muitas vezes, por que Deus trouxe essa palavra para nós? Eu também me encontro da mesma coisa. É porque muitas vezes a gente só quer a promessa de Deus e esquece do si. São as condições. Existe uma coisa, Deus ele quer dar, Deus ele quer abençoar, mas nós não estamos correspondendo, nós estamos pisando na bola do ditado que nós conhecemos, nós estamos errando. Como é que é o seu procedimento no negócio que você está fazendo, na correlação com os outros, no compartilhamento? Em tudo a gente precisa pensar, eu vou falar alguma coisa, eu estou ensinando. Tiago capítulo 3 fala, não sejais vós mestres. Pessoas que gostam de estar ali falando, toma cuidado. Porque do jeito que você está ensinando, alguém vai chegar para você, mas você falou aquilo lá e não está vivendo.
Ele está falando a mesma coisa aqui que Deus está falando para Josué. Preste atenção de como que você está andando, como que você está sendo, né? E aqui no capítulo, no capítulo 3, ele está ensinando exatamente isso. E mais na frente, versículo 10 do capítulo 3 de 1 Pedro, ele fala assim: porque quem quer amar a sua vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal. Você quer colher coisas boas? Então, primeira coisa, quer ver os dias bons? Quer colher coisas boas? Primeira coisa, veja bem a maneira que você está falando. Põe um freio. Tiago fala da língua. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que eu vou estar falando, né? E ele vai falando aqui: refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. O que é falar engano? Pastor, dá um exemplo. Falar engano? Os seus lábios não falem engano. O que você pode falar que possa ser uma coisa enganosa? Vamos lá, um exemplo. Eu vou falar aqui a versão que está na minha Bíblia. Pode falar, irmão. Aqui está falando que não fale dolosamente, né? Sim. Não fale dolosamente. E aí a gente tem, por exemplo, né, que quando se fala de uma culpa de alguém, né? Ou é culposo ou é doloso. Né? Geralmente a gente vê isso com relação ao homicídio. O culposo é quando ele aconteceu por acidente e ele não teve intenção. O doloso é quando ele tem a intenção. Então aqui é a intenção de enganar alguém, a intenção de prejudicar alguém com a fala enganosa, né? A intenção de realmente trazer prejuízo para alguém. Amém. Pastor Jorge, eu gosto de pregar assim, aqui na versão agindo com os irmãos. Vai lá, Pastor Jorge. Essa versão aqui fala: não conte mentira. O que é contar mentira? É enganar. Então, mas o que é enganar? De que forma você conta mentira? De que forma você pode enganar? Davi. Davi. Ele fez aniversário ontem também. Vai lá. Omitir a verdade é mentira. E como é que é omitir a verdade? Fala aí, dá um exemplo na pessoa. Seja você, seja outro. Está enganando a pessoa, né? Fala mentira a pessoa. Sim, isso aí já é o que está sendo falado. Mas de que forma você faz isso? Quando eu vou para um lugar e falo para a pessoa que eu fui em outro lugar. Não é isso. Você está. Não é esse, essa palavra não está aqui. Ainda está faltando aí um. Vai lá, o irmão Rubem. Tem que, para mim, quando ela induz uma pessoa a cometer um erro, Como que ela vai induzir? falando falsamente, falando enganosamente. E como é que ela faz isso? Como é que acontece isso? Você seja essa pessoa. Conta uma mentira, um falso testemunho que a pessoa não fez. Minha esposa. Alguém vai saber. Como é que você conduz uma pessoa ao engano? Ninguém conseguiu acertar ainda. Não, vocês estão falando a mesma coisa que ele está falando. Usando de meias verdades. Irmãos, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, porque eu gosto de mexer com o pessoal, assim que eu era na minha igreja lá também. Irmãos, quando a gente fala e não vive, tá? Quando a gente fala e não é o exemplo, a gente está induzindo, conduzindo, dando uma referência de engano. Olha, você é como aquele pastor lá que é 171 o tempo todo. Assim, é ser crente como ele é fácil. O exemplo. Tá? O exemplo meu, o que eu falo aqui, eu vou ser cobrado isso no meu dia a dia. Porque senão estou conduzindo vocês a um engano. Estou sendo enganoso. Tá?
tá? Enganador. De vez em quando vocês veem aí nas mídias, né? Não estou julgando aqui pessoas, mas você vê escândalos de liderança que vivem uma vida que não condiz com o Evangelho. Não condiz. Então, é isso que Pedro está dizendo. Olha, como é que é a tua vida? É rótulo? Ou é conteúdo? É muito fácil viver de aparência, irmãos. Muito fácil. Aparência é muito fácil. Você se veste bonitinho, ela se transfigura, né, como aquela pessoa de bondade, mas você, interiormente, você é uma pessoa que é enganadora. Está conduzindo as pessoas de forma errada. As pessoas estão olhando para mim. É assim que é ser crente? Então, a Bíblia fala que os abismos se atraem. Se a pessoa tem intenção de ser abismo, ela vai copiar você. Lembra do caso do Tim Jones? Quem é que se lembra? Não me lembro que ano foi, mas isso foi algo. Ele conduziu as pessoas ao engano, a ponto de as pessoas pensarem o que ele pensou. Olha, porque ele estava sendo ameaçado e perseguido pelas autoridades por causa dos erros dele. E ele conduziu mais de 1000 pessoas a cometerem suicídio coletivo. E esse camarada veio de uma igreja conhecida, chamada Presbiteriana. Saiu da Presbiteriana e formou um próprio ministério dele, tá? Não foi a igreja presbiteriana que ensinou. Ele que era um camarada mau, praticava coisas ilegais, foi lá para as Guianas francesas, né? E lá formou essa igreja, ensinou as pessoas erradas e diz assim: não, se você se matar hoje, você vai ter já um encontro lá na glória com o Senhor. Então ele fez todas as pessoas cometerem suicídio coletivo. 1000 pessoas. É isso que ele está dizendo aqui. Quando a gente vive, né, e diz que a palavra de Deus é isso, então estou cometendo um engano. É isso que ele está falando. Não, que refreie sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Estou enganando. É tudo isso que vocês falaram, mas aqui estou dando um exemplo de pessoa. Como é que você vive, né, fala que você é cristão, que você está naquela igreja do pastor Ricieri, pastor Jorge, né, e de repente alguém te olha lá, olha o procedimento. Não pode fazer aquilo, eu estou vendo. Então é assim? Então vamos para aquela igreja. Se a pessoa tem intenções perversas, ela vai ver. Você vai ter aqui praticamente uma ovelhinha ou um bodezinho. Tem muita gente, irmãos, que estão engano porque querem. Assim meu pastor faz, eu posso também. Já viu aquele ditado que diz: me engana que eu gosto? Tem gente que gosta de ser enganado. Se você persiste numa coisa que você vê que não é de Deus, você está permanecendo no engano. Não se engane. Deus não se deixa escarnecer. É isso que Paulo está dizendo lá aos Gálatas. Ele está dizendo para Josué: olha, Josué, não se engane. Tenha cuidado de ti mesmo para que você possa conduzir esse povo. As pessoas vão olhar para você e vão ver em você uma pessoa que dirige, que é exemplo, que é juiz, porque ele teria que ser um juiz também. Amém, irmãos? E é só isso que eu queria falar com os irmãos, para não tomar muito tempo. Para mim já basta isso. Amém? Amém. Não é ficar aqui 1 hora falando não, é falar aquilo que Deus mandou. Pronto. Isso aí para mim já é suficiente. Amém, irmãos? Amém. Que Deus possa tratar com cada um de nós. Feche os teus olhos. Querido Deus, eu quero te louvar e quero te bendizer, Senhor,
que a tua palavra traz conosco, Senhor, todo momento da nossa vida. E queremos te dar glória, Senhor, para o nome de Jesus ser exaltado em nós mesmos. Amém? E graças a Deus.